hoje nós vamos falar um pouco sobre as leis de Mendel e a herdabilidade. Acho que todo mundo já estudou aí, né? No ensino médio, todo mundo já ouviu falar sobre Mendel. Mendel, ele foi um pesquisador que foi ele que descobriu a lei da segregação dos gametas. Então, ele que descobriu que nós somos formados a partir do material genético que nós herdamos dos nossos pais. E aí ele conseguiu comprovar essa lei da segregação pelo estudo de ervilhas. Então, às vezes, alguém aí pode não estar lembrando quem é Mendel, mas a partir do momento que eu falo em ervilha, vocês vão lembrar que Mendel foi quem descobriu a lei, né, da segregação de gametas por meio do estudo de ervilhas. E aí, quando a gente fala em Mendel, acho que é importante ressaltar que ele é considerado como o pai da genética, né? Porque até ele mostrar todos os seus resultados científicos, a gente não tinha tanta consolidação do quanto que a genética era importante, principalmente para hereditariedade e herdabilidade. Então, Mendel, né, ele é conhecido como Mendel, ele era um monge austríaco, ele tinha o nome de Gregor Johann Mendel, tá? Ele nasceu aí no ano de 1822 e faleceu em 1884 aos 62 anos, tá bom? O período em que Mendel desenvolveu as suas pesquisas foi entre 1856 e 1863, então a gente fala que foi em torno dos anos de 1980, né, que nós tivemos aí o marco das descobertas da genética. Em 1900, os botânicos Correns e Teschmann, Teschmark e Weiss, eles redescobrem o trabalho de Mendel, demonstrando a sua importância e estabelecendo aí então as leis de Mendel. Então, quando Mendel ele desenvolveu suas pesquisas, essas pesquisas elas não foram tão bem aceitas. Então, só mais para frente, após o seu falecimento, foi que outros 3 pesquisadores, lá no ano de 1990, eles, fazendo diversos estudos, eles redescobriram o trabalho de Mendel. E aí eles falaram, nossa, realmente ele tinha razão, né? É isso mesmo, o que ele estava falando realmente é o que acontece. E aí foi quando foi estabelecida aí as leis de Mendel, quando foi reconhecido todo o seu trabalho. Olá, antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Bom, por que Mendel estudou as ervilhas para tentar entender essa hereditariedade? Porque as ervilhas elas eram de fácil acesso, né? Ele era um monge de um local religioso, e aí nesse local que ele trabalhava, ele fazia o quê? Tinha um jardim nesse local, e aí ele pegou as ervilhas e foi estudando. Então ele foi observando ali naquelas ervilhas do próprio jardim. Então ele foi fazendo cruzamento de ervilhas e foi descobrindo aí como que os gametas, como que os genes eles eram transmitidos para as próximas gerações de ervilhas. Então ele usou a ervilha porque ela tinha fácil cultivo, né? Um ciclo reprodutivo curto, produzia muitas sementes, tá? E muitas características eram visíveis a olho nu, então ele tinha mais facilidade para estudar as ervilhas, assim como essas ervilhas elas tinham fácil polinização. Então, ele observou que tinham diversos tipos de ervilhas. Ele observou, eu coloquei aqui para vocês na imagem, né, que tinha ervilha que diferenciavam-se pela cor, tá? Então, tinha ervilha branca, violeta, que elas se diferenciavam pela posição, que poderia ser uma posição terminal aqui em cima, ou poderia ser em posição axial, aqui, assim para o lado, as florzinhas. Ele observou que as ervilhas elas poderiam se diferenciar na altura,
elas poderiam ser anã ou tamanho padrão. Pela forma, elas poderiam ser mais constritas ou infladas. Pela cor, elas poderiam ser amarela ou verde. Pela textura, elas poderiam ser rugosas ou lisas. Ou pela cor da semente, que poderia ser verde ou amarela, tá? Então, ele observava tanto quando estava na fase de flor, então a flor ela poderia ser branca ou violeta. Quando essa flor ela estava na posição terminal ou axial. Quando essa planta ela era anã ou padrão. Quando a vargem ela era constrita ou inflada. Quando a vargem era verde ou amarela. Quando a semente era lisa ou rugosa, ou quando a semente era verde e amarela. Então, ele observava as diferentes fases do ciclo de reprodução da ervilha. Flor, ainda quando ela está no processo de árvore, e vargem e ervilha. Então, ele diferenciava, eram diferentes características. E ele pensava assim, poxa, mas por que elas são diferentes, né? Por que será que uma ervilha tem a flor vermelha e a outra violeta e a outra branca? Por que será que uma ervilha ela é a semente amarela e a outra verde? Por que será que uma é grande e a outra é pequena? Então foi aí onde despertou nele a curiosidade de entender o que acontecia. Porque as ervilhas, assim como nós, seres humanos, né, para que se tenha uma ervilha nova, uma nova semente, precisa-se de um cruzamento. Então, é como se fosse nós. A gente não precisa de uma fecundação para ter um bebê. Então, com as ervilhas, era a mesma coisa. Uma ervilha tinha que cruzar com a outra para ter uma ervilha bebezinha. Então, a gente precisava de uma semente de uma ervilha, cruzando com a outra semente e formando a ervilha bebezinha. E aí foi quando ele pensou assim, se eu pegar os gametas da semente verde e cruzar com os gametas da semente amarela, o que acontece? Foi isso que ele pegou essa ervilha, né, da semente verde, pegou ali os gametas dela, né, que é o que a gente fala que é a polinização, pegou os gametas da semente verde, pegou os gametas da semente amarela, cruzou os bichinhos, e aí ele teve um resultado de uma ervilha amarela. E ele falou, nossa, mas por que ela é amarela, essa semente filha, tá? Porque o pai é verde, a mãe é amarela. Por que a filha é amarela e não verde? Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! E aí foi quando ele começou a entender e começou a usar, né, denominações específicas. Ele começou a denominar os genótipos. Então quer dizer que essa ervilha ela é dominante, essa ervilha ela é recessiva. Por quê? A amarela da mãe ficou no amarelo do filho. O pai, ele não era dominante, ele era recessivo. Dominante é aquele que domina nas próximas gerações. Então, se eu tenho o amarelo cruzando com o verde e o filho vai ser amarelo, quer dizer que o amarelo dominou. E foi aí que surgiram esses conceitos de dominante, recessivo, de genótipo e aquelas letrinhas que ele foi utilizando, azão, 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 azinho, azinho, azinho. Então, foi Mendel que começou a estudar e foi ele que descobriu todos esses fenômenos de herdabilidade, de hereditariedade. Então, pessoal, ele usou esse método, né, para certificar de que todas as plantas do experimento eram linhagem pura. Então, antes, né, de fazer qualquer tipo de cruzamento, ele tinha que certificar de que aquelas plantas, elas eram linhagens puras. Então, por exemplo, eu preciso de uma semente completamente amarela, sem nenhuma mistura, com uma semente completamente verde, sem nenhuma mistura, para eu ver o resultado daquele cruzamento. Então, eu preciso que os pais sejam um genótipo puro, então sempre ele certificava, tá? Para ser considerado um indivíduo puro, a característica observada deveria ser a única forma em várias gerações. Então, para ele observar se a espécie era pura, ele fazia primeiro o cruzamento. Então, ele pegava uma amarela, cruzava com amarela e a filha tinha que ser amarela. Uma roxa cruzando com uma roxa, a filha tinha que ser roxa. Então, isso é uma linhagem pura, quando não tem mistura de cor, tá bom? Então, primeiro ele certificava de que ali era uma linhagem pura, para depois cruzar essa linhagem com uma linhagem diferente e observar qual seria o resultado do filho. Então, por exemplo, ele pegava aqui os gametas da florzinha lilás, tá? Pegava aqui os gametas da florzinha lilás, com a florzinha lilás, fazia aqui o cruzamento e o filho era
aqui uma florzinha lilás. Então, isso aqui é uma linhagem pura, quando ele pega a mesma espécie, cruzando com a mesma espécie, e aqui o filho, ele tem a mesma característica, tá bom? Bom, ele fazia o que a gente chama que é de polinização cruzada. Então, ele transferia, né, o pólen com o pincel. Professora, como que ele pegava os gametas da flor? Pegava um pincel e passava assim aqui, tá? Pegava aqui o pólen com o pincel, né? Fazia a remoção das antenas com uma tesoura, tá? Aqui ele tinha a prole. Depois, ele poderia fazer também a autofecundação, que era transferir o pólen para a estigma. Então, ele fazia o cruzamento de diferentes formas. Ele pegava uma flor ali, passava o pincel na região onde tinha os gametas, pegava esse pincel e transferia para outra flor. Então, assim, ele fazia um cruzamento. Pegava a gameta de uma flor e colocava na outra, cortava ali e fazia ali o cultivo. Ou ele poderia fazer a própria autofecundação da própria flor, tá? Para ele ver ela mesma, fazendo o cruzamento com ela mesma, para ver qual seria o resultado desse cruzamento. Então, era assim que ele fazia o teste de ervilhas. Ele pegava os gametas dessas plantas e fazia o cruzamento das ervilhas. Então, Mendel, ele fez o seguinte, começou a cruzar plantas puras, tá? Plantas puras que se diferenciavam quanto a uma das 7 características escolhidas. Então, ele falou, eu vou começar a cruzar essas plantas e vou observar quais são os resultados. Então, foi isso que ele começou a fazer. Se você está gostando dessa aula, fique até o final. Então, por exemplo, ele pegou esse modelo de ervilhas de semente verde com semente amarela. E ele chamou essa geração de geração P, que era a geração pura. Plantas de sementes amarelas versus plantas de sementes verdes. Começou a cruzar essas ervilhas. E aí, com esse cruzamento de geração pura, ele tinha o que a gente chama de geração F1. Então, ele pegava a semente verde com a semente amarela e o resultado era uma semente amarela. Então, aí ele concluía que quem era dominante seria a cor amarela. Então, ele colocava dominante uma letra maiúscula para dizer que era dominância. Então, ele dizia que aqui tinham 2 genótipos, azão, letra maiúscula dominante, porque esse azão, ele vinha para a célula filha e dominava a cor, tá? Então, na célula filha a gente tinha um azão. E a partir daí, ele chegou à conclusão de que essa semente verde, ela não tinha dominância, então ela era recessiva. Recessiva quer dizer que é a letra minúscula. Então, ele deu para ela a denominação de azinho, azinho. Quando a gente tem um cruzamento, né, de uma determinada espécie, então quer dizer que vem aqui sempre um genótipo da mãe e um genótipo do pai. Vamos dizer que esse verde é o pai e esse amarelo é a mãe, tá? Então, a gente recebeu um genótipo do pai, azinho, e recebeu o genótipo da mãe, azão. Desculpa, aqui é azão, porque ela é toda dominante, é uma linhagem pura, tá? Então, sempre que a gente tem um cruzamento, a gente recebe um genótipo do pai, eu vou limpar aqui para ficar melhor para vocês entenderem. A gente recebe um genótipo do pai e recebe também um genótipo da mãe. Então, aqui eu vou fazer mais uma vez, ó. Então, aqui é o pai, tá? Esse verde, e o amarelo é a mãe. É uma geração pura, então quer dizer que eles têm o mesmo genótipo. Então, a mãe, ela é azão, azão, e o pai é azinho, azinho. Uma geração pura é quando os genótipos são iguais. Professora, por que eles têm 2 letrinhas cada um? Porque quer dizer que um vem do pai, um vem da mãe. Então, um azão veio do pai, um azão veio da mãe. Um azinho veio do pai, um azinho veio da mãe. E por que ele acha que a amarela é azão e a verde é azinho? Porque o amarelo, ele permaneceu aqui na célula filha. Então, como a cor que prevaleceu nessa geração aqui foi o amarelo, ele diz que esse amarelo é o dominante, tá? Então, a mãe, ela é dominante, azão, azão. E, no caso, o verde vai ser o recessivo, azinho, azinho. O genótipo dessa célula filha vai ser um genótipo da mãe, que é um azão,
e um genótipo do pai, que é um azinho. Ah, que legal! Então é assim que acontece a doação de gametas. É assim que a gente vai recebendo aí o DNA dos nossos pais. O meu pai manda uma sequência genética e a minha mãe manda uma sequência genética, tá? E Mendel que descobriu isso através do cruzamento de ervilhas, tá bom? Então foi a partir daí que ele começou a entender a genética, tá? Então a gente vai ver o que acontece no momento que ele faz um cruzamento de uma geração pura e ele obtém uma geração que a gente chama de geração F1. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.